Estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Obrigado pela sua companhia. Depois de você ter visto algumas dicas muito interessantes sobre introdução alimentar, nós vamos falar agora do seu dia a dia. Quer ver só? Vou dar alguns exemplos práticos para você. Você já bateu o seu dedinho em alguma quina aí na sua casa? Isso é clássico, né? Eu acho que só de pensar a gente já fica com dor. Ou então você está andando, né? Andar uma caminhada normal do teu dia a dia, não é nem exercício físico, e você torce o pé. Então assim, às vezes nós estamos fazendo aí a nossa rotina e acontecem alguns acidentes. Até então tudo bem, né? Mas tem alguns acidentes que podem ser bem graves. Então o que a gente vai conversar agora? Primeiro, nessas batidinhas que a gente dá, que hora que a gente deve procurar um médico? Isso é um fato. Depois, dicas de segurança para a gente evitar isso também, né? Então a gente vai conversar agora com o Dr. Antônio Tomazini, que é ortopedista do Hospital Marcelino Champagnat. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Estou citando aqui algumas atividades simples, né, doutor Antônio? Porque tem algo que eu aprendi para minha vida, e até estatístico isso, né? As pessoas, quando elas estão... Os maiores acidentes acontecem quando está chegando perto de casa, né? O que isso mostra? Que a pessoa, ela se distrai, ela relaxa antes de finalizar alguma coisa, não é? E isso pode causar alguns acidentes. O que você vê na tua clínica? Essa prática é bem comum, né? Final do exercício físico, muitas vezes, ou acidentes de trânsito, às vezes próximo de casa, quando a pessoa já diminui o nível de atenção. E aí isso pode acontecer tanto em ambientes externos como na nossa própria casa, né? Dentro de casa mesmo, né? Como você deu o exemplo ali, de bater na quina de algum móvel, que você passou várias vezes ali e nunca aconteceu, pode acontecer por um momento de pressa, desatenção, e os acidentes domésticos hoje é uma causa muito grande de trauma. É mesmo? Chegam pessoas lá para você com algum trauma porque, sei lá, tentou limpar em cima de um armário, subiu numa escada e não prestou atenção. Isso acontece ou não? Acontece isso é mais coisa de filme? Acontece bastante, acontece, né? E são traumas de menos relevância, evidentemente, né? Um número menor desses pacientes precisam de alguma intervenção cirúrgica ou gera alguma lesão mais grave. Mas é o dia a dia, realmente acontece bastante, mesmo traumas que muitas vezes são potencialmente menos nocivos, mas que podem desencadear algum problema mais pra frente. Tá. E qual que é o momento de esse paciente, de fato, procurar um ortopedista? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes não é nem só algo corriqueiro em casa. A pessoa estava lá fazendo um exercício, ela corre, torceu o pé, estava jogando um futebol, bateu, né, em alguma parte. Como que ela sabe se aquilo ali representa... puxa, como que eu sei se eu quebrei, se eu fiz alguma lesão que de fato precisa uma intervenção mais séria, né? O corpo mostra alguns sinais, geralmente, né? Tá. Então o primeiro deles vai ser a dor, a dor e a deformidade, que muitas vezes o paciente consegue perceber. Então, quando bate o pé, que ele pode o dedinho ficar com desvio, que isso é visível, né? Então é um sinal de alarme. Ele muda ali o formato, a posição ali. Ele perde a congruência, então isso é um sinal claro, visível de que existe alguma coisa, né? E outros sinais que a gente tem bastante, então, são rubor, né? Ficar vermelho, calor, né? Ficar com edema. Então, aquele inchaço associado à dor e alguma deformidade são sinais de que alguma coisa de fato aconteceu. E aí, principalmente, a incapacidade funcional do membro, né? Aquele negócio assim, para um pouquinho, coloca gelo, faz um repouso, bota o pé para cima, por exemplo, o membro afetado para cima, tem uma tendência de ir melhorando. Mas a gente percebe que continua com sinais inflamatórios, a dor persistente. Às vezes o paciente faz uso de algum anti-inflamatório que tem em casa, todo mundo tem ali ou um analgésico, e essa dor persiste. E principalmente a incapacidade funcional, né? Poxa, eu não consigo botar o pé no chão. Tá desconfortável mesmo com o uso do medicamento. Fiz o gelo, tá piorando, né? Então, são alguns sintomas que o corpo vai dizendo pra você, olha, não tá legal, você precisa de ajuda, né? E aí, procurar um pronto-socorro pra gente fazer o primeiro atendimento. Avaliar através de exames de imagem, o próprio exame físico. Geralmente é um raio-x que faz. Geralmente o raio-x ele já mostra bastante informação. Mas precisa ter ou o médico ele vai ter uma noção de olhar, ele sempre vai pedir o raio-x? Não é regra, não né? É regra. Não é regra. Mas por ser um exame barato e de fácil acesso e rápido, todos os pronto-socorros acabam fazendo. E ele já mostra pra gente, muitas vezes, você não consegue ter detalhes mais profundos, né? Se tem uma lesão do ligamento, se tem uma lesão da cartilagem, algumas coisas mais minuciosas você não consegue, mas você já consegue excluir que não tenham lesões mais graves. Então, uma fratura que precisa de uma intervenção, a gente já consegue ficar mais tranquilo com relação a isso. Entendi.
Tá, e nesse tempo de espera, então, entre colocar gelo, tomar um remédio, mais ou menos o quê? Uns 2, 3 dias? Aí vai depender do nível de dor e da incapacidade, né? Então, traumas domésticos de menor intensidade, de menor energia no trauma, o paciente aguenta esperar. Mas quando ele percebe que está muito ruim... Se a dor está insuportável, o certo é ir no médico já, pela intensidade, né? Da dor. A gente fala assim, por exemplo, os entorses de tornozelo, que são muito comuns, né? O paciente torce o tornozelo e continua andando, a gente considera isso como um grau 1, uma lesão que o paciente geralmente procura o médico 2, 3 dias depois. Tá. Agora, aquele entorse onde o paciente não põe o pé no chão é mais preocupante. Existe uma chance muito maior de ter uma lesão mais grave. E daí, por exemplo, nesse caso, se a pessoa espera muito para ir, isso pode afetar a forma como isso vai se recuperar depois ou não? Os primeiros, evidentemente, quanto mais rápido a gente consegue, né, ter uma conduta melhor. Tá. Quando tem algumas fraturas, algumas lesões ligamentares que passa, de fato, esse período mais agudo, o tratamento pode ser atrapalhado. Evidentemente, você pode ter um problema ali, porque passado, vamos dizer, tem casos, 2, 3 semanas, paciente com uma lesão, eu atendi recentemente, um paciente com uma lesão do tendão do joelho, então o joelho dele não esticava, ele tinha uma lesão completa do tendão, foi procurar atendimento, demorou, e aí a cirurgia fica muito mais complexa, porque faz retração do tendão, a gente precisa fazer muitas vezes uma outra técnica para tentar corrigir um problema que acaba ficando crônico. Entendi. Então, o diagnóstico é fundamental. Ele é importante já o quanto antes, né? Isso, esse paciente, por exemplo, estava sem diagnóstico. Então ele não estava fazendo gelo, estava em casa, mas de fato o diagnóstico ali faltou, né? Agora, a gente fala muitas vezes, quebrei alguma parte, né? A pessoa pensa que o grave é o quebrar, mas quando tem uma luxação, quando tem, né, um rompimento de algum nervo, enfim, o que é considerado aí mais grave, ou pelo menos o que a gente pode interferir melhor, às vezes for até o caso de uma cirurgia, né? Evidente que vários graus de lesões podem acontecer, então lesões ligamentares parciais podem cicatrizar de vários tendões, de vários ligamentos, de várias articulações. Se for lesões completas, já são causas muito provavelmente de cirurgia. Tá. As fraturas, quando são fraturas de ossos longos, a gente fala, o meio da perna, tem um prognóstico um pouco melhor do que as fraturas articulares. Então, quando a lesão é na junta, né, na articulação, por ter região de cartilagem, uma região de mais sensibilidade, o tratamento tem que ser mais complexo. O tratamento tem que ser mais agudo, mais incisivo, muitas vezes até com cirurgia, porque qualquer incongruência articular, qualquer deformidade na articulação vai gerar uma artrose, por exemplo, na frente, né? Então, as fraturas articulares, seja de osso associado com ligamento ou não, tem uma tendência a gente ter que ser mais agressivo no tratamento. Entendi. Doutor Antônio, e sobre prevenção? Vamos falar um pouquinho sobre prevenção? O que a gente precisa ter em consideração, né? Imagino que você também tem a sua rotina em casa, às vezes vai trocar uma lâmpada, essas coisas simples, né? O que falta, na tua opinião, e que poderia ser algo que, de fato, vai evitar um acidente, né? O exemplo que você acabou de dar, de trocar a lâmpada, acho que assim, a primeira coisa é nunca estar sozinho, né? Um auxílio ajuda bastante, então desde o calçado adequado, né? Não estar descalço, ou pantufa, chinelinho, tapete é um problema, né? Os idosos se machucam muito em casa com escorregar no tapete, no banheiro molhado, então um sapato de borracha ou um calçado adequado. Se for utilizar uma escada, que alguém esteja segurando essa escada, para estar te auxiliando. No exemplo que você acabou de dar, né, na lâmpada, o paciente vai tirar a lâmpada, ele precisa daí pegar a outra lâmpada, às vezes ele tem que abaixar de novo, ou ele vai curvar o tronco, essa escada pode cair. Então, acidentes domésticos, por incrível que pareça, eles são uma causa muito importante de internamentos e de cirurgias. Olha só. Eles acontecem muito mais frequentes do que acidentes de trânsito, então, não com tanta gravidade, mas como eles acontecem com uma grande quantidade, muitas vezes acontecem traumas bem mais importantes. Na tua experiência, o que é mais comum de quebrar nesses acidentes? São articulações? É fêmur? O que é? Estatisticamente, o que é mais fácil quebrar é o punho. O punho? Que é quando o paciente vai cair e coloca a mão para se proteger, né? Principalmente em idosos também acontece bastante. Então, o idoso
tem lesão de face também, uma dificuldade de uma lentidão, né, de conseguir colocar a mão no chão. E as fraturas mais graves em idosos, que acabam precisando de tratamento cirúrgico, é o fêmur, né? O colo do fêmur, a bacia. Pacientes, mesmo com bastante idade, acabam necessitando de tratamento cirúrgico. Porque se a gente não faz uma cirurgia num paciente que faz a fratura do fêmur, por exemplo, um idoso, ele tem dificuldade de sentar, dificuldade de se alimentar, dificuldade de respirar, porque ele fica muito acamado. Então, imagina uma situação num paciente que já tem várias comorbidades, uma idade avançada, e precisa passar por uma cirurgia de emergência. Então, aí o fator preventivo é muito importante. Sim. E curiosidade, por que se quebra tanto o fêmur, né, nesses casos dos idosos? São duas áreas do nosso corpo que a gente vai tendo uma desmineralização, que é a osteoporose, a osteopenia. E os dois lugares mais comuns e que são potencialmente mais preocupantes é a coluna e o colo do fêmur. São mais frágeis mesmo, se tornam mais frágeis com o tempo. No exame de densitometria óssea, por exemplo, que é feito, são medidas essas duas áreas. Porque quanto menos mineralização tem o osso, ele é menos denso, ele está mais propenso a quebrar num trauma. Ele é mais oco ou não? Posso usar extremo ou não? Ele tem menos densidade, ele é mais poroso. Menos massa. Isso. E aí ele é mais frágil. Sim. Né? Entendi. Nossa, muito bom, viu? Várias dicas aqui. Dr. Antônio Carlos Tomazini está no Instagram também para mais dicas, né? Eu agradeço, viu, a tua presença. Obrigada, tá? Obrigado a vocês. E falando ainda em saúde, só que dessa vez sem lesões. É importante